Bem, meus queridos irmãos, e depois de louvar o nosso bondoso Deus falando sobre a soberania de Deus, quanto Ele é soberano, quanto Ele tem controle sobre tudo, nesse momento aqui de pandemia, esse momento ainda de um pouco de estresse que a gente tem vivido, a gente vai justamente pegar agora um texto da Palavra de Deus, lá de Romanos, no capítulo 11, a partir do verso 33, que a gente chama de um hino de louvor ao Senhor. É uma pequena porção da Palavra de Deus em que o apóstolo Paulo vai ali exaltar algumas questões do nosso Senhor. E nesse momento, às vezes, de tanta turbulência, como a gente até falou na semana passada, que é o tempo de olhar para cima. E o que a gente vai fazer agora é exatamente isso, pensar um pouco no Senhor, pensar um pouco mais em Deus e girar um pouco o foco da questão das circunstâncias meramente terrenas. E o que é que diz então o texto? Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Esse texto de exaltação ao Senhor, ele começa falando da profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então ele está falando sobre a grandiosidade do conhecimento de Deus, sobre a grandiosidade da sabedoria de Deus, mostrando exatamente o quanto Deus é grande em sabedoria e conhecimento, e às vezes a gente tem a humilde impressão de achar que a gente pode compreender todas as coisas, que a gente pode conhecer tudo da parte do Senhor. E aí até me lembro agora de uma frase de Calvino que diz que se alguém procurar saber mais do que aquilo que Deus já revelou, será esmagado pelo resplendor ofuscante de uma luz inacessível. É interessante como a gente tem que ter sempre em mente o quanto Deus ele é grande, o quanto o conhecimento dele é profundo, o quanto a sabedoria dele é além da nossa compreensão, mas esse Deus tão grandioso, ele escolheu se revelar a nós através da sua palavra. E é por isso que a gente pode, com alegria, colocar a nossa vida diante do Senhor, com alegria, buscar a vontade do Senhor, com alegria, buscar o Senhor na sua palavra, porque Ele se revelou a nós. E Ele está falando que o conhecimento de Deus ele é muito grande, que a sabedoria de Deus é muito grande. Ele fala da profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Logo em seguida ele fala sobre que insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. E aí vem uma outra questão. A gente não conhece os juízos de Deus, a gente não conhece os seus desígnios, a gente só sabe, enfatizando aquilo que a gente mencionou agora há pouco, a gente só sabe aquilo que o Senhor decidiu revelar a nós. Então a gente não sabe, às vezes a gente está passando por situações difíceis e a gente tem uma mania de ficar perguntando, mas por que, Senhor? Eu só queria entender por que Deus permite que isso aconteça. Esse negócio mesmo agora dessa pandemia, né, várias pessoas morrendo, o mundo vivendo uma calamidade. Por que Deus permite isso? Insondáveis são os teus juízos. Não cabe a gente tentar compreender, não cabe a gente tentar desvendar os mistérios dos desígnios, dos juízos do Senhor. Não cabe a gente tentar sondar os caminhos do Senhor. O que a gente tem da palavra de Deus é aquilo que Ele decidiu revelar a nós. Então o que a gente tem é aquilo que a Bíblia nos revela. E não tem que ficar tentando fazer descoberta mágica sobre o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. O que a gente tem é que viver, de fato, cada momento que a vida nos dá, cada momento que o Senhor nos dá de vida, buscando viver cada um desses momentos, buscando o centro da vontade de Deus, que por sinal ele vai falar sobre isso no início do próximo capítulo. No início do próximo capítulo ele vai falar sobre a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Então que a gente é muito maravilhoso a gente poder buscar a vontade de Deus. E apesar dos seus caminhos serem inescrutáveis, os seus caminhos, seus juízos serem insondáveis, a gente tem como guia, como instrumento de conhecer o Senhor, de conhecer os seus desígnios, a gente tem a sua palavra, que é viva, que é eficaz e fala aos nossos corações. E é interessante que a partir daí, nos versículos seguintes, o 34 e o 35, ele vai fazer então 3 perguntas. A primeira delas é quem conheceu a mente do Senhor? A gente não tem, repetindo, a gente não tem a capacidade de compreender a mente do Senhor, a gente não tem capacidade de compreender o que Ele pensa, a gente só sabe aquilo que Ele revelou na sua palavra. Então ninguém conheceu a mente do Senhor. Se alguém chegar e dizer, eu sei tudo que Deus quer, tudo que Deus pensa, tudo que Deus faz, tudo que Ele é, não, a gente não sabe.
A gente sabe somente aquilo que ele revelou na sua palavra, porque é um conhecimento muito profundo, muito rico, que a gente não tem condição de absorver, de compreender na sua plenitude. E aí ele fala, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Então ele levanta então essas três questões, falando sobre quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu para que ele o recompense. E a resposta dessas três perguntas é a mesma: ninguém. Ninguém pode sondar a mente do Senhor, ninguém foi o seu conselheiro, ninguém primeiro lhe deu para que ele o recompense. E sabe por quê? E é exatamente o que ele vai responder no versículo seguinte, na sequência do texto. No versículo 36, ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Se você atentar para essas três coisas que parecem tão simples, mas que são tão profundas também. Então não tem ninguém que sonde a sua mente, não tem ninguém que tenha sido seu conselheiro, não tem qualquer pessoa que tenha orientado Deus em alguma coisa, são insondáveis os seus caminhos. Primeira coisa, porque dele vem todas as coisas. Ele é a causa primária, ele é o Criador, nada o antecedeu, nada o orientou, nem nada nem ninguém vem antes do Senhor. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o único ser que não é criado. Tudo mais, além do Senhor, todas as demais coisas foram criadas pelo Senhor. Então todas as coisas vêm dele. Tudo veio do Senhor. Ele é a origem de todas as coisas, nada o antecedeu. E ele fala no versículo 36 ainda que por ele. E essa questão do por ele ela é muito importante para a gente lembrar até o que a gente estava cantando agora há pouco, sobre a soberania de Deus. As coisas acontecem por meio do Senhor. É Ele quem sustenta, é Ele quem mantém, é Ele quem governa soberano sobre o universo. Num momento, inclusive, como esse, é muito importante a gente lembrar, sim, porque foi Ele quem criou as coisas lá atrás, por Ele. As coisas acontecem por meio dele. Ele é o meio através do qual, por exemplo, nós somos salvos em Cristo Jesus. Ele é o nosso meio de segurança. Ele é o meio através do qual nós temos salvação das aflições terrenas. Ele é o meio através do qual a nossa vida se mantém. Sim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele é que essa certeza de que as coisas acontecem por meio dele e sem Deus absolutamente nada acontece, é que nos faz descansar seguros num momento como esse. Lembrando aqui, por exemplo, da história de Davi, na hora que Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele não foi enfrentá-lo imaginando que ele era um cara muito forte e que tinha condição de vencer Golias. Ele não olhou para Golias pensando, rapaz, esse cara é muito grande, é muito maior do que eu, não tenho como vencer. O que é que ele visualizou? Olha, eu vou vencer essa batalha por meio do Senhor. Porque ele disse, olha, você vem contra mim com espada e com escudo, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha a convicção de que a vitória que ele teria naquela batalha seria por meio do Senhor, através da força do Senhor. Então a nossa vida também, a nossa segurança, a nossa estabilidade, o controle de todas as coisas está no Senhor. Ele é o Senhor que governa soberano sobre tudo. E essa é a ideia que pode trazer, inclusive, muita paz ao nosso coração durante esses momentos. E ele termina o texto, então, ainda no versículo 36, falando que para ele são todas as coisas. Então as coisas vieram dele, tudo veio dele, ele é o Criador. As coisas acontecem por meio dele, ele é quem sustenta, ele é quem governa, ele é quem mantém todas as coisas. E as coisas também devem ser para ele. Ele é a causa final de todas as coisas. É por isso, inclusive, que diz, a ele seja a glória para sempre. Amém. Nós precisamos ter a ideia de que todas as coisas que nós fazemos, que sejam de fato para a glória do Senhor. Ele é o final de todas as coisas. A gente tem que ter a nossa vida na certeza de que viemos dele, de que somos mantidos por eles e que devemos viver para ele. Que aproveitemos um momento como esse de pandemia, que aproveitemos um momento de isolamento social, que aproveitemos todos esses momentos para priorizar aquilo que deveria ser prioridade na vida da gente em todas as circunstâncias, o Senhor. Às vezes, nas várias distrações que a gente tinha ao longo da nossa vida, a gente esquecia de colocar como prioridade aquilo que é prioridade, o Senhor. E o desafio agora é exatamente, aproveitando esse momento, reorganizar as coisas e lembrar que sim, as coisas vêm dele, sim, que somos mantidos por ele e sim, vivamos para ele.
que a minha vida e a sua vida sejam para a glória do Senhor e que nosso bondoso Deus nos abençoe.